Olá, seja bem-vindo então a essa aula prática do curso de Bioengenharia 2. Eu sou o Marco, sou engenheiro químico formado aqui na Unicamp. Hoje eu trabalho na área de instrumentação voltada aos bioprocessos e eu já fui monitor dessa matéria uma vez. Hoje eu estou aqui na humilde condição de colaborador, né? Função de ajudar todos os que tem interesse em aprender um pouco mais. Nossa atividade aqui, ela tem a função de tirar um pouco a abstração da sala de aula, das equações, dos modelos e tentar enxergar o que um pesquisador, o que um profissional faz com aqueles dados. Primeiro ponto óbvio é, ele só tem um conjunto de equações? Ou ele tem que achar um modelo que represente melhor os experimentos todos dele? Isso é uma pergunta importante, que eu vou deixar aqui para vocês pensarem para a próxima atividade, né? E no caso, nossa primeira parte aqui é analisar o efeito da temperatura. Para isso, a gente vai vir aqui e analisar esse estudo de dois pesquisadores espanhóis que trabalharam com Acetobacter. E eles regrediram um modelo tanto cinético, que é o assunto da próxima parte, quanto um modelo para descrever o efeito da temperatura sobre a máxima taxa de crescimento específica. Eu vou frisar bastante que esse modelo aqui, essa equação, é uma equação do tipo Arrhenius, não é uma equação de Arrhenius. Se a gente lembrar a equação de Arrhenius clássica, eu vou colocá-la aqui na tela. Ela é o quê? Ela representa a constante cinética como um termo pré-exponencial vezes uma relação da energia de ativação com a constante dos gases e a taxa de reação, certo? Nota, nessa equação aqui dos pesquisadores, eles têm uma subtração de dois termos exponenciais. Isso já diferencia. E mais do que isso, o Arrhenius ele trabalha sempre com temperatura em escala Kelvin. Aqui, os pesquisadores trabalharam com ela em graus Celsius. Bom, se ele passasse pelo 0 grau, é óbvio que isso ia dar problema. Não acontece aqui, porque a gente não tem essa fermentação ocorrendo em 0 grau. É uma prática comum em ativos de biotecnologia, você vê o pesquisador fazendo isso, assim, trabalhando com graus Celsius ao invés de trabalhar com Kelvin. Não é errado, porque ele está simplesmente fazendo uma regressão, ele está representando aquele conjunto experimental e por um modelo que descreve aquele conjunto experimental, aquele range de temperatura. Fora desse intervalo, a equação não é mais válida, ou seja, não é um modelo preditivo, é um modelo descritivo apenas para os dados experimentais. E a gente vai ver que esse tipo de equação ele é interessante porque ele já está abarcando dois comportamentos direto no mi máximo, ou seja, ele está diminuindo a quantidade de equações diferenciais que ele vai trabalhar. Isso a gente vai ver analisando os dados. Tá? Vamos então, eu coloquei aqui nessa planilha a temperatura em função do mi, tá? Porque o primeiro passo sempre é a gente visualizar como esses dados estão se comportando. O processamento aqui não está dos mais velozes, como vocês podem perceber, né? Mas a gente dá um jeito.
Repara o seguinte, vamos melhorar essa escala, porque como eu falei, é um modelo puramente empírico, não faz sentido a gente falar em outras temperaturas fora do eixo de validade da correlação. E quando a gente aumenta aqui, a gente consegue visualizar melhor o comportamento da função. Repara o seguinte, até esse ponto de máximo, o que está acontecendo? Você praticamente só tem aumento do valor de μ. Isso representa o quê? Representa uma tendência ao crescimento com a temperatura, a tendência de Arrhenius tradicional. Porém, nesse ponto você começa a ter uma queda muito brusca. O que é essa queda brusca? Essa queda brusca é a morte celular. O pesquisador ele tem muita dificuldade de coletar pontos aqui. Por quê? Porque a queda é imediata, as enzimas começam a desnaturar, o micro-organismo é como se você estivesse com febre, literalmente. É muito difícil. É como se. Eu estou fazendo uma analogia para facilitar o entendimento do que aquilo representa, certo? Apenas uma analogia. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar, para facilitar o modelo, lembrando aqui da equação que os pesquisadores propuseram, o modelo ele tem 4 parâmetros ajustáveis, o A maiúsculo e minúsculo, o B maiúsculo e minúsculo, 2 termos exponenciais e, principalmente, temperatura no coeficiente do termo exponencial. Os coeficientes eles dificultam muito a convergência dos algoritmos, em especial do GRG não linear, que é um dos algoritmos de otimização do Excel. Um algoritmo bastante famoso, assim, diversos softwares usam ele, mas ele não é muito eficiente para esse tipo de equação. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode primeiro trabalhar com esse termo aqui, analisar se o nosso modelo, em termos dessa fração, está representando bem e depois pegar isso aqui. Como a gente tem muito pouco ponto, o que a gente pode fazer é tentar criar pontos aqui para numericamente forçar o modelo a descrever essa curva, essa queda brusca. Lembrando, uma vez que você tenha obtido esses pontos, você não vai representá-los como pontos. Pontos são apenas os dados experimentais que você tem, certo? Você apenas vai usá-los como uma ferramenta de convergência numérica. Então, lembrando aqui da nossa equação, que eu vou colocar ela aqui de novo. Se a gente quer representar apenas aquele primeiro trecho, a gente vai ter um μ como o termo A vezes o exponencial de um termo como esse aqui. Logo, se nós fizermos o ln do μ, isso vai dar o ln do A menos o A minúsculo sobre T. Ou seja, se nós representarmos a equação ln de μ em função do inverso da temperatura, e isso der uma correlação linear, o coeficiente linear dela vai nos dar o ln de A, e o coeficiente angular vai nos dar diretamente o termo A minúsculo. E é o que a gente vai tentar fazer. Então, vamos criar aqui uma coluna 1 sobre T. E uma coluna ln de μ. E vamos pegar até mais ou menos esse ponto aqui, que é o 27,5, antes dele atingir o máximo, e fazer a regressão. A gente vem aqui, selecionar dados,
Adicionar a linha de tendência. Não rótulo. Fazer um ajuste linear e vamos analisar a equação. Vocês podem ver o que? O ajuste linear ele resultou praticamente perfeito, né? Quanto mais perto o r quadrado está de 1, o coeficiente de regressão linear, mais perto isso aqui está de representar os dados de forma adequada. Por outro lado, então, nessa primeira parte, aparentemente funciona. Então, vamos ver o que? Lembrando aqui, o ln de A é o coeficiente linear. Então, o termo A ele vai ser dado por o quê? Vai ser igual ao exponencial de menos 49, de menos 0,70, 67, que é o coeficiente linear. E o termo A minúsculo vai ser 49,938. Aí a gente já pode aqui também criar células para os outros dois termos. E agora a gente vem aqui e vamos ver como o modelo geral está representando para a gente os dados. Vou criar uma coluna aqui do modelo em que a gente vai programar a equação dele. Eu vou tirar a equação dali, porque vai ser o da F4 para travar. E vamos analisar aqui o quadrado das diferenças do modelo para o valor obtido. Para o valor experimental. Daí a gente pode vir agora nesse gráfico que a gente já tinha feito. E colocar a coluna do modelo aqui, que é a coluna E. O modelo ele não deve ser representado como pontos, e sim como uma curva contínua. Os pontos são os dados experimentais. Então a gente vem aqui em alterar tipo de gráfico. E no gráfico do modelo a gente coloca o gráfico de linha. E aí a gente percebe o quê? A gente percebe que a representação para a parte do crescimento ela é praticamente perfeita. O nosso problema está claramente em descrever a etapa de morte celular, né? Que um outro termo começa a dominar aqui. Então, a gente pode, como uma primeira forma de estimativa, fazer o seguinte. Se a gente tem aqui as diferenças ao quadrado, vamos fazer a soma delas. Imagina que você tem uma série de números reais
a soma dos quadrados de diversos números reais. Por exemplo, aqui você tem A1, B1, A2, B2, infinitos números reais ao quadrado. Todos os números ao quadrado, eles são o quê? Eles são maiores ou iguais a zero. Como que essa soma de vários números ao quadrado pode ser mínima ou pode ser zero? Ela só vai ser zero se ou somente se todos os termos forem zeros. Óbvio, uma soma de números quadrados, todos os números são maiores ou iguais a zero, só vai ser zero se todos forem nulos. E ela vai ser mínima se todos forem mínimos, mais perto de zero possível. Então, essas diferenças aqui, que representam a diferença entre o modelo que a gente achou e o valor experimental, ela teoricamente é minimizada se essa soma das diferenças ao quadrado é mínima. Tá? Então a gente coloca uns valores aqui de teste e olha só o que já aconteceu com o modelo. E a gente vem aqui na ferramenta de dados e vamos minimizar essa célula variando apenas essas duas, né? Porque a gente já viu que a parte positiva é bem definida. E olha só o que acontece. Ele nos deu um gráfico que descreve o comportamento de queda e com ordens de grandeza muito superiores. Por quê? Porque a morte térmica celular é muito mais sensível à temperatura do que o fenômeno do crescimento. Se você eleva um pouco a mais do limite, as células morrem. Tá? E então, a ordem de grandeza fatalmente vai ser maior. Vamos fazer uma análise de sensibilidade com esse termo aqui. Né? Se a gente coloca ele para 10, o que acontece? Piora a curva. Ele estava mais ou menos em 50. Se a gente coloca ele para 100, ele nos dá a inclinação mais adequada. Se a gente coloca, quanto mais esse termo cresce, mais inclinado fica. Só que, para isso, a gente também tem que mexer nesse termo aqui. Tá? Então, e se a gente subir esse termo aqui, se a gente baixar para 100 esse termo, piora. Se a gente subir para 300, esse termo melhora. Se a gente subir ele para 700, aí já melhora ainda mais. Então, você pode fazer aqui um método tentativa e erro. Né? Você pode programar uma macro para testar várias variações. Você pode criar aqui vários pontos e fazer o método da regressão aqui com esses pontos. É a forma como eu indico você fazer. E depois fazer um ajuste fino. Né? Eu calculando aqui por conta própria, eu cheguei nesses seguintes valores. Né? A ordem de grandeza muito alta. Tá? E um modelo que descreve praticamente 100% desse comportamento. Como eu disse, a dificuldade está relacionada à falta de pontos nesse trecho aqui. E como vocês podem perceber, a ordem de grandeza é muito maior. Certo? A dificuldade é, de fato, você enxergar isso. Mas como vocês viram, usar o Solver é uma primeira ferramenta para você perceber o crescimento da ordem de grandeza e decidir qual vai ser a sua estratégia a partir daí. Aí a estratégia numérica é com cada um e as possibilidades são infinitas. Bom, espero ter ajudado, espero que tenha acrescentado e até a próxima.